Aleluia. Eu não sei porque que não escalaram a tangedora hoje. Glória a Deus. Querido, ontem nós tivemos uma reunião de jovens aqui maravilhosa. 2 saxofonistas, uma da casa e uma de fora. Ele, Deus está fazendo o melhor. Ainda em pé, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, no verso 37. Já vou te pedir para sentar, fique tranquilo. Aleluia. Queridos, eu fiquei impressionado. Eu passei na quinta-feira, meia-noite, lá da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tinha uma fila de uns 5 quilômetros de pessoas há 4, 5 horas em pé para ver um defunto. Pessoas viajaram de outro estado para ficar horas e horas numa fila para ver um defunto morto. E às vezes na igreja a gente fica chateado porque fica 15 minutos em pé para falar com o vivo. Glória a Deus. Você já vai sentar, fique tranquilo. João capítulo 4, verso 37 diz, eu vou ler na versão transformadora: vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Ah, como Deus é bom. Toda semente, toda semeadura produz colheita. Alguém semeou na sua vida para você estar aqui hoje. Você está colhendo. Alguém orou por você. Alguém gemeu, jejuou por você. Alguém pregou o evangelho que você ouviu para decidir estar com o Senhor. Nós colhemos o que não plantamos. Mas sabe que quando você tem essa consciência, você diz, se de fato é assim, eu vou plantar para que outros colham. Nós somos tão abençoados, com toda sorte de bênçãos. Pai, eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, que nos conduz em triunfo. Obrigado, Pai, pela tua palavra implantada em nossos corações. E recebemos a tua palavra como aquela terra fértil que produz a 100 por 1. Eu não vou nem dizer do 30, do 60, porque eu estou crendo que a tua palavra vai produzir 100 por 1 em todas as vidas. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos convence, nos ajuda, nos ensina, nos consola. Espírito Santo, você é livre para agir em nossas vidas. Nós cremos que a tua palavra é poderosa para fazer tudo aquilo que ela disse que vai fazer. E nós somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos tudo o que a Bíblia diz que nós podemos. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Como eu gosto quando o Senhor muda a liturgia. Porque Ele sabe o que Ele tem para fazer. Aleluia! Eu estava, como minha esposa disse, desde ontem e hoje pela madrugada, e o Senhor começou a tratar um assunto comigo para trazer para a igreja hoje pela manhã, e creio que também para a tarde, mas Ele que sabe. E eu dei um título para essa mensagem que Ele começou a me dar, é que Deus tem um plano para nós. Olha para essa amada, para esse amado do seu lado e diz assim, Deus tem um plano para você. Agora fala assim como quem cresce. Com aquela expressão de quem crê de verdade. Sabe
Porque às vezes a gente fala assim, o pastor mandou, eu vou fazer, né? Porque está na frente olhando para todo mundo, vai que ele fala alguma coisa, mas não é isso. Quando vem uma orientação, é do Espírito para que produza frutos. De fato, Deus tem planos. Nós estamos numa parte desse plano. E os planos dele são sobremodo excelentes. Talvez, enquanto a gente está vivendo, andando no meio desse plano, a gente não tem uma visão completa. Mas de tempos em tempos, nós podemos olhar aonde já chegamos e podemos dizer, olha, meu Deus, eu estava lá, hoje estou aqui. É requerido, é exigido de nós parar de vez em quando para olhar. Olha quantas coisas que Deus já fez. Mas muitas vezes nós não olhamos tanto para frente para dizer, olha tanto mais que o Senhor tem para fazer. Nós não estamos aqui por acaso. Aleluia. Ele tem um plano, e esse plano é de paz e não de mal. Ele de fato já escreveu esse plano antes de nós nascermos. Ele não traçou todos os detalhes, porque nós temos o livre-arbítrio e podemos decidir se seguimos ou não o plano. Mas há um plano. Aleluia. Queridos, nós não chegamos aqui pela nossa própria força. Eu pensava isso, que eu tinha chegado numa posição profissional porque eu trabalhei, porque eu estudei. Sim, de fato, mas quem me deu capacidade para fazer essas coisas? Quem me capacitou foi Deus. Você não está onde está pela sua própria força. Você está porque Deus te preparou para estar. Eu creio que Ele preparou para estarmos em lugares ainda melhores. Eu creio que essa palavra vai nos ajudar a ir mais alto no plano de Deus. Aleluia. Sabe que eu percebo que muitas vezes a gente acha que foi amigos. Ou essa semana um amigo de longa data fez aniversário, mandei mensagem para ele, o Camel, um amigo nosso. E muitas vezes eu fui canal de Deus para ajudar aquele homem, e ele dizia, muito obrigado por você ter feito. Eu falei assim, eu só fiz porque eu recebi uma instrução do alto. Eu falei, agradeça a Deus. Ele disse, não, mas eu sei que foi você. Ele ainda não era cristão quando nós tínhamos essa conversa, hoje ele é um homem de Deus. Mas ele achava que as conexões naturais eram só naturais. E que a comunicação, a inter-relação entre pessoas era algo que ou acaso produzia, ou que ele tinha que provocar. Mas depois que nasceu de novo, ele entendeu que é Deus que nos faz conectarmos. Ele que nos liga a pessoas, e isso é parte do plano. Diga, conexão com pessoas. É parte do plano. A conexão que Deus nos dá com pessoas é parte do plano dele. Ele sabe quando precisamos de lixa. Ele sabe quando nós próprios precisamos de polimento. Ele sabe quando nós precisamos de conserto. Ele sabe quando nós precisamos só operar algo que não está operando ainda. Por isso ele levantou dons ministeriais. Para serem estas pessoas que vão fazer essas conexões conosco. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. E só para, eu já disse isso, mas você está aqui porque alguém orou por você. Você tem consciência disso? O Senhor falou isso comigo, eu falei, Senhor, minha mãe não era crente, meu pai não era crente. Eu não conhecia nenhum crente na minha família. Eu estava pensando que eu era o primeiro crente da minha geração. Eu tenho certeza que não, tenho certeza que alguém estava orando por mim. E se não foi ninguém da minha linhagem real, do meu sangue azul, eu sei de pelo menos uma, sentada aqui na minha frente.
E aí, como ela orou pelo melhor de Deus, Deus deu o melhor para ela. Ela falou, pai, eu quero o melhor dessa terra. Ele disse, está aqui, meu servo. Queridos, alguém semeou uma oração. Então nós não estamos onde estamos porque somos bonitos. Não, agora somos, mas não éramos. Agora somos os filhos de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28 e verso 10. Primeiro Crônicas 28, verso 10. Primeiro Crônicas 28, 10 diz assim: Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Aqui Davi falando com Salomão, seu filho. Davi teve o desejo no coração de construir um templo para que se fosse a habitação do Senhor, onde ele pudesse ser adorado, onde a manifestação da presença dele fosse constante. Graças a Deus, porque hoje esse templo somos nós. Amém? Onde a presença dele está, onde a manifestação da presença e do poder dele pode ser constante. Mas Davi estava dando uma instrução ao seu filho. Davi sabia que não seria ele que iria construir aquele templo. Mas ele chamou o seu filho e disse, atende a tudo. E no final desse versículo ele diz, sê forte e faze a obra. Hoje a gente diria, faça a obra. Olha para essa lindeza, como diria lá no Pernambuco, essa riqueza. Aí do seu lado diz assim, faça a obra. Mas faz com aquele olhar de amor, de carinho assim, faça a obra. Aquele sorriso profético. Aleluia. Verso 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Verso 12. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas. Verso 11. Deu a planta de tudo. Diga assim, Deus tem uma planta de tudo. Note que ele não estava falando só do prédio, ele não estava só falando da estrutura principal. Quando Deus falou com Davi, ele deu os detalhes. Deus, ele se interessa pelos detalhes da sua vida. E ele sabe qual detalhe que é mais importante e aquele que não é importante. Muitas vezes nós gostamos de detalhes, na maioria das vezes esses detalhes não são tão importantes. Porque nós gostamos de fazer aquilo que nos agrada. Nem sempre o que nos agrada é o que agrada a Deus. Mas Deus tem um plano detalhado de como você vai ser um sucesso. Porque Ele te fez para ser um sucesso. Diga assim, Deus tem um plano detalhado. Verso 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. A saber, todas as obras dessa planta.
Quer dizer, eu notei que Davi não foi dizer, pai, eu tenho um espírito que vem sobre mim e eu posso planejar como eu quiser. Deus não só disse, ele detalhou e depois mandou pôr por escrito. Existe um plano por escrito. Ah, mas eu sou cheio do Espírito, eu posso. Pode, mas esse é o melhor. Davi não ficou, não, eu vou buscar os meus próprios planos. Ele fez os dele e quebrou a cara. No português, claro. Mas ele decidiu seguir os planos conforme o Senhor mandou. Verso 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desampararás, até que eu acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Versículo maravilhoso. Olha de novo com aquele olhar profético, amoroso para essa pessoa e diz assim, faça a obra. Ser forte. Corajoso ou corajosa. Não te desanimes. Mas com desanime fala assim, vai falar com aquela voz impostada assim, não te desanimes. Sabe que muitas vezes nós não temos dúvida que alguma instrução é de Deus. Mas, porque não é como nós imaginamos, a gente desanima. Mas o plano é perfeito. Mas não podemos desanimar. E como eu faço? Você se alegra naquele plano, orando em línguas, cânticos espirituais, meditando naquela palavra. Ah, mas parece chato, eu vou ficar repetindo aquilo que eu não estou vendo acontecer. Sim, mas é por declarar a palavra, por semear a palavra que vai acontecer. Amém. Aleluia. Enquanto isso, eu faço a obra. Eu estava lembrando esses dias, eu estava contando para um conhecido sobre a minha conversão. E nasci de novo, alguns já conhecem essa história. Mas eu estava na igreja e eu falei para o pastor no dia que eu nasci de novo. Eu não nasci de novo para ficar sentado no último banco. Não tem problema você que está no último banco, fica tranquilo, viu? Mas eu disse para ele, eu vou fazer o que você faz. Sem muito entendimento espiritual, eu estava dizendo, eu vou fazer a obra. Mas sabe que quando você fala, Deus sempre vai te dar a oportunidade de fazer aquilo que você disse que iria fazer. E aí surgiu um jantar de casais, e precisava, no meu entendimento, retirar os alimentos que ia ser preparado para o jantar. E alguém pediu, precisamos de um carro grande. Aquilo que Deus te pede para fazer, você já tem capacidade. Amém, amém, amém. Amém. Aleluia. Tudo que Deus te pede para fazer, você tem capacidade para fazer. E precisávamos de várias atividades, e precisava de alguém para ir buscar o alimento. Então, precisamos de alguém com um carro grande que possa ter a disposição para ir lá no Ceasa, para buscar os alimentos. Eu fiquei assim, eu tenho um carro grande, mas eu estava quase que nem Gideão. Eu sou menorzinho, cheguei agora. Acabei de nascer de novo. Não fui nem ungido a nada. Você já foi ungido com óleo de alegria. Tudo que você precisa para servir ao Senhor, você já tem. E aí me dispus, encontrei os irmãos na Marginal, ali no posto Shell, do lado do Estadão, e perguntei, aonde é que nós vamos retirar os alimentos? E aí me olharam com aquela cara assim, o que esse cara está falando?
Assim, irmão, como assim retirar os alimentos? O pastor não comprou lá no Ceasa, a gente está indo retirar. Ele diz, não, nós vamos pedir. Pedir. Eu, executivo engravatado, engomado, carro com carpete cinza clarinho. Eu falei, para não polemizar, eu falei, não, vamos lá, eu dou apoio. E eu estava ali olhando, as pessoas indo pedir os alimentos e aqueles que têm barracas lá, tem comércio lá, não, pode pegar essa caixa, pode pegar aquela caixa. Quando nós fazemos algo ordenado, comandado pelo Senhor, Ele fala conosco para obedecer e fala com quem já está disposto a ceder. Deus disse a Gideão, vai nessa tua força. Ele falou, está falando com quem? Através de você vai acontecer, você vai lá e vai libertar o povo de Israel dos midianitas. Ele diz, porque eu vou contigo. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele vai com você. E aí eu vi as coisas e estava fácil. Aí eu falei, eu vou entrar nessa aí. Aí eu fui, posso pegar aqui, nós estamos precisando tal, por causa do jantar de casais. Não, pode pegar aquilo. Eu só não lembrava, não percebi que uma caixa de tomate que eu ganhei já estava produzindo suco, ou massa de tomate. Só percebi quando eu senti um molhadinho nas costas. Depois no carpete eu percebi que houve uma manifestação daquele fluir do tomate. Mas que alegria. Que alegria. O carro veio abarrotado. No primeiro momento eu não tinha esse entendimento. Mas que alegria de fazer a obra. Você está com a mesma alegria de fazer as coisas para Deus? Não, mas é que eu não tenho tempo, sabe o que é? Eu trabalho muito. Eu era vice-diretor de uma multinacional, em processo de reestruturação. Tinha que trabalhar muito. Então não vem com essa desculpinha que você está trabalhando com seus negócios, com o seu trabalho, com o seu chefe, que você não possa fazer as coisas para o Senhor. E desculpa falar assim tão claramente. Eu poderia escolher uma outra forma mais, talvez, doce. Mas, queridos, Deus tem um plano para a nossa vida pessoal. Mas enquanto nós não entendermos que existe um plano dele para cooperarmos com Ele, o seu plano nunca vai fluir de tal forma que vai ser exatamente como Deus planejou. Podemos até tentar, não quer dizer que nós seremos um fracasso, não estou dizendo isso, mas também não seremos um sucesso perante o Senhor. Pode ser que vá bem, relativamente, porque Ele tem um plano para você, mas Ele também tem um plano para a obra dEle. Aleluia! Deus deu cada detalhe, e Ele disse, não te deixará, Deus não vai te deixar enquanto não completar essa obra. Mas parece que ficou mais difícil, mas Deus continua com você. Porque o próprio Gideão disse, Senhor, se o Senhor é conosco, por que essas coisas estão acontecendo? Eu não vi Deus respondendo a Gideão. Sabe o que é, Gideão? O negócio está meio complicado aí na terra. Deus parece que ignorou a pergunta de Gideão e disse, eu sou com você, vá. Está lá em Juízes, no capítulo 6, verso 11 em diante. Deus não vai ficar querendo te responder, mas Deus, e aí, como é que vai ficar? E agora? E minha renda, e meu trabalho? Ele diz, vai, eu estou com você.
Mas sabe o que é, Senhor? Ele diz, ele não vai te responder não. Eu sei, filho, sabe o que é? Sabe, Bolsonaro, saiu Lula, ele foi solto. E não. Deus não vai responder as nossas perguntinhas para dizer que nós não vamos fazer o que Ele nos chamou para fazer. Ele vai dizer, eu não sou com você? Não te chamei eu? Não disse que eu vou com você até o fim? Aleluia. Sabe que Deus tem um plano para te tirar de dívida se você está nela? E Ele diz, eu não vou te deixar enquanto você não terminar essa obra de sair de dívidas e estar com um saldo muito positivo. Sabe que Deus tem um plano para tirar de enfermidade quem está passando por uma enfermidade. E Ele diz, eu não vou te deixar enquanto você não estiver com a sua saúde plena. Sabe que Deus, Ele tem um plano para tirar a crise num relacionamento familiar, seja conjugal, seja com filhos. E Ele diz, eu não vou te deixar, enquanto esse relacionamento não estiver segundo o meu padrão. Mas Ele deu uma instrução, ser forte, corajoso e não desanimes. Você se alegra com isso? Amém. Diga assim, Deus tem um plano perfeito para mim e para minha família. Aleluia. Agora, se nós não entrarmos no detalhe, nós talvez vamos ficar achando que estamos fazendo o que Ele falou. Eu gostei de mergulhar. Primeira vez que eu mergulhei com um cilindro foi na minha lua de mel. Minha mulher amou. Estávamos em lua de mel em Porto Seguro. Paramos lá no meio do oceano, quando a maré baixou, para ver os corais, os peixes. E a maré já estava subindo, todo mundo começou a voltar para o barco. Eu estava caminhando na direção do barco. Ela tinha ficado no barco intercedendo por mim. E aí veio um rapaz, quer mergulhar de cilindro? Eu falei, bora. Quanto é que é? 50. E eu carregava uma coisinha assim, com o pescoço fechado, com dinheiro. Eu falei, está aqui, na hora. Justo, está aqui. Fiquei uns 15 minutos mergulhando de cilindro. Quando eu saí, todos os barcos tinham ido embora, menos o meu. E eu cheguei cheio de amor no barco. Querida, você não sabe o que aconteceu. Mergulhei de cilindro. Ela disse, seu ridículo. Veja o que Deus fez. Veja o que Jesus fez na minha vida. Aí você pôs todo mundo em risco. O comandante queria ir embora. Estavam me consolando como viúva. Porque olhavam para o mar, não tinha ninguém. Olhavam, cadê o cidadão? Ou morreu afogado ou já foi embora. E o comandante queria ir embora com o barco. Mas desde aquela primeira boa experiência, eu gostei de mergulho. Segunda vez em Natal, terceira vez em Cancún. Em Natal foi melhor, ela já ficou no barco, já entendia que eu ia sumir por um pouco. Fiquei uma meia hora mergulhando a uns 5, 6 metros de profundidade. Mas em Cancún, vê, né? Quanto amor, né? Só que eu vi muita coisa bonita nesses primeiros mergulhos. Mas quando eu fui a Cancún, eu fiz um curso de mergulho. E mergulhei a 17 metros de profundidade. Eu vi coisas que eu não tinha visto antes. Quando você mergulha, parece bonito de cima, de longe. Mas quando você mergulha, você vê coisas que você nunca viu. Você vê os detalhes daquilo que parece meio nublado, porque a água, ainda que seja quase transparente, ela tem um componente de ser pouco turva, mas quando você está nas profundezas, o Espírito conhece as profundezas de Deus. Quando mergulhamos na palavra, entendemos o que está no detalhe da profundeza. Nós não teremos o plano detalhado completo na superfície, no raso de Deus. É preciso gastar tempo.
mergulhando na palavra, e Ele vai mostrar aquele detalhe, aquele pulo do gato. Pena que o Eduardo Júnior não está aqui. Sabe a chave do segredo? Sabe aquela palavra que quando você disser, portas vão se abrir? Vai ser pelo Espírito, nas profundezas de Deus. Amém. Aleluia. Abra comigo em Efésios, capítulo 1, verso 17. Aleluia. Efésios 1, 17. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, você acompanha na sua versão. Diz assim: toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que os faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário para que o conheçam cada vez melhor. Amém. Essa é a minha oração por você. Sabedoria, que conheça a Deus cada vez melhor. Amém, amém, amém. Como Paulo orou pelos Éfesos. Ele diz no verso 18: e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para os seus seguidores. A grandiosa, verso 19, a grandiosidade absoluta de sua obra em nós. Diga assim: Deus tem uma obra em mim. Mas Ele também tem uma obra através de você. Amém, amém. Aleluia. Em nós que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Quando você mergulha nas profundezas de Deus, quando Ele revela o plano e você entende o plano, força sem fim está disponível. Poder sem limite. Como assim poder sem limite? Como alguém pode orar e um câncer ir embora? Se não for um poder sem limite. Como pode um marido que dizia para a esposa que tinha nojo dela, depois de chegar assim: eu te amo, minha querida esposa? Se não é um poder sem limites. Quando nós entendemos o plano, força sem fim e poder sem limite chega. Aleluia. Deus tem um plano em nós e através de nós. Diga assim: Deus tem um plano para mim e através de mim. Aleluia. Agora, para cumprir esse plano exige esforço, exige perseverança. Precisa de exercício. Tem aqui um treinador, um personal trainer, TG, conhecido, TG4. Você não conhece o Thiago Gomes? Ele, além de ser professor de futebol, é personal trainer. Olha que chique. Ele passa lá uma sequência de exercícios. Aí a pessoa olha aquele plano detalhado. Bom esse plano, hein? Por esse plano acho que eu vou emagrecer rapidão. É ou não é? Se não fizer o exercício, o plano de Deus é perfeito. Diga assim: o plano de Deus é perfeito. Agora, se você tiver convicção, diga assim: é eu que não estou me exercitando nele. Porque se o plano dele é perfeito e o perfeito dele não está acontecendo, só tem uma opção: nós não estarmos exercitando como instruído. Mas a boa notícia é que o plano é perfeito. Se nos dispusermos a praticar, a exercitar o que Ele diz, o plano perfeito vai se manifestar com todo o poder.
Aleluia. Agora, pega um plano tão maravilhoso. Me diga, TG4. Quando a pessoa vai exercitar, vai malhar, para ficar com aqueles músculos assim, não vou dizer como os meus ainda, mas com aqueles músculos assim, eu tenho os mesmos músculos que Schwarzenegger. Só que os meus não estão tão desenvolvidos quanto o dele. Ainda. O cara vai lá, vai malhar pesado. Ele tem que comer bastante ou pouco? Fala bem alto. Bastante. O problema é que as pessoas estão comendo bastante, mas estão se exercitando pouco. Aí fica assim. Engraçado que nós não temos dificuldade de nos alimentarmos. Mas temos dificuldade de nos exercitarmos na palavra. Porque o alimento da palavra, alimento todo domingo, toda terça-feira, na quarta-feira, o alimento está sendo servido. Mas se nós não exercitarmos no plano, vamos ficar obesos espirituais. Diga assim, o plano de Deus é perfeito. E eu vou me exercitar. Eu estava lembrando, os trabalhadores braçais, pense, às vezes você vê aquelas pessoas que trabalham com carga pesada. Um dia eu estava no Belém, tinha um restaurante com uma propaganda do seu restaurante, diz assim, prato feito R$10. Prato bem cheio. Era o subtítulo da propaganda. Porque o cara que trabalha muito precisa se alimentar para dar conta daquele trabalho. Nós não somos trabalhadores braçais. Somos trabalhadores espirituais. Aleluia. Diga assim, Deus se importa com cada detalhe. Sabe que os detalhes de Deus não é frescura, não. Ah, mas e para que isso? Por que um tapete vermelho? Porque Deus escolheu o tapete vermelho. Como ele escolheu, mas foi Teresa que decidiu. Porque ele colocou esse detalhe no coração dela. E por que a bateria vermelha? Deus me deu a instrução de ter a bateria vermelha. Ah, mas isso é um detalhe desnecessário. Nada em Deus é desnecessário. Tudo que Deus diz é necessário. Cada detalhe, cada palavra, cada versículo que Ele nos dá, cada instrução da parte do Senhor para nós é necessário. Não considere como supérfluo aquilo que para Deus é necessário. Aleluia. Eu quero já chamar um grupo de música, mas eu quero que você leia comigo 1 Coríntios 2:9. Aleluia, Pai. 1 Coríntios 2:9. Diga assim, eu tenho que crer nas instruções para elas produzirem um efeito e praticá-las. Aleluia. 1 Coríntios 2:9, vou ler na versão transformadora, diz assim: e é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe que Deus tem um plano excelente? Talvez você não viu porque ainda está na superfície, mas hoje nós vamos mergulhar. Hoje nós vamos mergulhar. Mas, pastor, eu achei que você ia dar o plano detalhado para a minha vida. E eu sou Deus? Eu só vi o que estava no fundo do oceano Atlântico, lá no México, porque eu mergulhei. Ver foto do fundo é diferente de estar no fundo. Aí eu vi um vídeo, um negócio, coisa boa demais acontecendo. Ver vídeo não produz o efeito de como estar no vídeo. Eu vi a foto de uns surfistas, meu Deus do céu, os caras fazem, mas nada se compara como estar em cima de uma prancha. Mas eu não sei surfar.
Eu nunca, nem rodar peão eu aprendi até hoje. Mas ainda tenho fé que um dia eu vou aprender. Mas ver vídeos de jogar, porque o YouTube hoje está, como eu diria, anestesiando pessoas. Eu vi no YouTube, eu também, como é que joga o peão. Quem sabe jogar peão aqui? Rodar peão, rodar, né? Vocês são candidatos a me ensinar. Toda vez que eu jogava um negócio voar. Aí o que eu fiz? Desisti. Por isso que eu nunca aprendi. Porque se tivesse insistido. Outra coisa que eu não sei é assobiar. Com força. Ainda vou aprender. Sai muita baba quando eu tenho. Mas eu nunca aprendi porque eu desisti. Tem coisa que você nunca viveu porque você desistiu. Ou, diferente, você ainda não viveu porque desistiu. Mas como é que eu faço? Mergulha, procura em Deus, porque para cada um é diferente. Aqui você não vai ter aquela receita de bolo que todo... aqui não é a igreja tabajara, todos os seus problemas acabaram. É você que tem que buscar no Senhor. Deixa de ser preguiçoso. Mergulha, não fica no YouTube mais não. Não, eu não sou do YouTube, eu sou de Netflix. E já que lembrei de uma coisa, eu vi essa semana uma pessoa ganhando uma caixinha, um box daquele, que liga na internet e tem acesso a todos os canais. Isso é pirataria, viu? Só para deixar claro. Isso não é de Deus não. Isso é roubo. Aí a pessoa deu, a pessoa, ai que legal, agora eu vou poder assistir tudo sem pagar. Isso não é de Deus não, viu? Então saia dessa história, não se mistura, não se contamina. Sai do YouTube, sai do Netflix, vai para a palavra, vai para a oração, joelhinho no chão, porque Deus vai te mostrar o detalhe para você viver uma vida excelente. Diga assim, Deus tem plano para eu prosperar. Diga assim, Deus tem plano para eu ter saúde perfeita. Diga assim, Deus tem um plano para minha família andar em alegria. Vamos ficar em pé.